Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos iniciar uma aula de artes, da história da arte. Esta aula é a aula que trata sobre o renascentismo, mais precisamente sobre a pintura renascentista. O nosso objetivo dessa aula é fazer uma comparação entre a arte medieval e a arte renascentista, percebendo suas principais diferenças, e depois traçar um paralelo entre a mentalidade medieval e a mentalidade renascentista. Também vamos nos dedicar a reconhecer as técnicas utilizadas nas pinturas renascentistas e visualizar essas técnicas empreendidas nas principais obras dos principais pintores renascentistas. Vamos então dar início à nossa aula, espero que vocês gostem. Lembrando sempre que todas as videoaulas ficam à disposição de vocês na plataforma para vocês reverem quantas vezes julgarem necessário. Vamos principiar. Então, o Renascimento é um movimento artístico que vai surgir. Deixa eu arrumar um pouquinho esse slide, está cortando um pedacinho, pronto. Assim vocês podem vê-lo e podem copiar se desejarem. Então vamos lá. O Renascimento é um movimento artístico que vai surgir no século XV, ele vai surgir em Florença, na Itália. Por que ele vai surgir em Florença, na Itália? Nós devemos lembrar que a nação italiana, após as cruzadas, durante as cruzadas teve aquele intenso comércio entre Oriente e Ocidente, aonde as especiarias se tornaram muito apreciadas, principalmente pelos nobres, pelos senhores medievais, pelos senhores feudais, pelos reis. Então, nós vimos que o comércio de especiarias entre Oriente e Ocidente vai enriquecer os comerciantes, vai ser um dos fatores que dará origem à classe burguesa. Boa parte desses comerciantes se concentravam na Itália, principalmente a posteriori, no início em Gênova e Veneza. A posteriori, eles começam a construir seus casarões na região de Florença, que se torna um reduto dos mais ricos, dos mais abastados comerciantes burgueses da época. Esses comerciantes burgueses da época, eles traziam do Oriente, porque a Itália tinha um monopólio, a princípio a Itália tinha um monopólio do comércio de especiarias com os orientais. Eles traziam do Oriente toda espécie de artefato, não eram só temperos, não era só técnicas agrícolas, não era só tecidos finos, não era só peças de ouro, não era só bebida, não era só perfume, mas eles também traziam livros. Muitas vezes esses livros foram trazidos por esses burgueses da época, comerciantes burgueses da época, por causa da luminura, que era uma técnica, ou luminuria, que era uma técnica utilizada principalmente nas capas dos livros, e essas capas viravam verdadeiras obras de arte. Haviam revestimentos com fios de ouro, havia riqueza de detalhes em relevo, muitas capas traziam detalhes em couro e madeira, era uma arte fina, uma peça de decoração fina. Mas é óbvio que quem adquiria esses livros um dia teve a curiosidade de ler o que havia no seu interior, e alguns desses livros tirados do Oriente ainda traziam o conhecimento sobre a cultura greco-romana que havia sido destruída quando das invasões bárbaras. E por isso o nome Renascimento. Eles vão ter um novo contato, vão ter um novo contato com a cultura greco-romana, que é o oposto da cultura medieval. Nós já vamos ver isso. E os burgueses vão se sentir à vontade com a cultura greco-romana, porque eles precisam, desesperadamente, de uma cultura e de uma religião que os valorize. A cultura medieval e a religião medieval não valorizam os burgueses. Vocês devem lembrar, tomara que lembrem, estudamos isso no primeiro ano, os burgueses eram condenados pela igreja
porque dizia que eles praticavam o pecado da usura, que é o enriquecimento sem o esforço próprio, sem o esforço físico próprio, baseado nas necessidades dos seus semelhantes. Então, nós vamos ver que esse intenso comércio vai trazer esses livros para a Europa, para o continente europeu, mais precisamente para a Itália e mais precisamente para Florença. Lá eles vão tomar o contato com a cultura e com a arte greco-romana, com o classicismo, né? E eles vão utilizar essa cultura e essa arte, eles vão se apossar, vão se empoderar dessa cultura e essa arte para ser a arte e cultura representativa da classe burguesa em oposição à arte e cultura medieval. Então, as principais características dessa cultura é o classicismo, que defende o regresso dos valores da antiguidade clássica da cultura greco-romana. Então, as características do renascentismo, meu Deus, eu ainda estou com probleminhas aqui, espera aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Pronto, desculpa novamente, tá? Ajustei o slide aí, vamos continuar. As características da arte renascentista, então, isso é importante que a gente saiba, é que ela se inspira nos modelos grego-romanos, no equilíbrio, na harmonia, no equilíbrio, na harmonia da obra, no detalhismo. Não podemos esquecer, isso nós já estudamos, se ela se inspira na arte greco-romana, ela também traz os princípios da cultura greco-romana. A cultura e a arte grega, ela é uma cultura humanista, ela caracteriza o corpo humano em primeiro e segundo plano em suas obras, ela acha que o corpo humano é o máximo da perfeição, né? Então, é uma arte que valoriza a beleza física, que valoriza a representação do nu, não para escandalizar, não como pornografia, mas para mostrar a perfeição anatômica do corpo humano em relação às demais criações. Então, também os greco-romanos, eles tinham gosto pelo luxo, né, pela comodidade. Então, muitas vezes, essa arte retrata esse luxo, essa comodidade. Existe uma volta à natureza, né, um retorno à natureza. A cultura greco-romana se inspira na natureza, os gregos e romanos valorizavam por demais a natureza, muitas vezes relacionavam seus deuses aos fenômenos naturais, então a natureza era algo sagrado para os gregos e romanos. E nós vamos ver que o renascentismo vai trazer isso de volta. E a Itália, berço do Renascimento, como nós já vimos, porque na Itália se concentravam a mais rica burguesia europeia, enriquecida pelo comércio de especiarias, e aí vai surgir o mecenato. O que é o mecenato? O mecenato é alguém que possui posses, literalmente vai custear, bancar um erudito. Quem é um erudito? O erudito é um pintor, um escritor, um poeta, um filósofo, permitindo que esse produza livremente a sua obra, a sua pesquisa, sem ter que se preocupar em argariar recursos básicos para a sua sobrevivência. Então, os mecenas são aqueles que bancam os artistas, né? Aqueles que permitem que os artistas tenham mais tranquilidade na criação de suas obras. Os mecenas, a maior parte deles na Europa, se concentra na Itália, na região de Florença. Agora nós vamos começar o nosso estudo comparativo entre a arte medieval e a arte renascentista. Não podemos esquecer, gente, e já podemos ver nessa primeira gravura, nós temos o mesmo tema, a Nossa Senhora com o Menino Jesus, e a diferença é visível. A primeira imagem, a imagem da esquerda, é da arte medieval. Não existe preocupação com o detalhismo, existe preocupação apenas com a representação. Como assim?
Vamos analisar o seguinte: na Idade Média, a maior parte das pessoas era analfabeta, não sabia ler. Então era muito difícil para a Igreja Católica doutrinar os seus crentes, uma vez que eles não sabiam ler. Os sacerdotes falavam de paragens bíblicas que eram rapidamente esquecidas pelos crentes analfabetos da época. Então, para fixar essas paragens, ou para relacionar uma imagem a uma passagem bíblica, os nossos amigos da igreja, eles utilizavam a arte medieval como representação. Então, se tu vivesse na Idade Média e não soubesse, por exemplo, ler, e visse essa imagem da arte medieval, tu relacionaria com a natividade, relacionaria com o nascimento de Cristo, relacionaria com a santidade de Nossa Senhora, relacionaria com a santidade do menino Jesus recém-nascido, né? E particularmente tu relembraria das doutrinas, das escrituras, dos dogmas ensinados pela Igreja Católica. Então, o que eu estou tentando transmitir para vocês é que a arte medieval, ela não se preocupa com detalhes, ela se preocupa com representatividade. Tu olha a obra e se lembra de alguma coisa, ou relaciona a alguma coisa. Já a arte renascentista, por ser uma volta ao classicismo grego-romano, uma volta à valorização do corpo humano, uma valorização humanista, uma visão antropocêntrica, existe a preocupação com a riqueza de detalhes e de expor o corpo humano da melhor forma possível com essa riqueza de detalhes. Existe também a preocupação da perfeição da obra, e aí se vai a preocupação com o desenvolvimento de técnicas. Ok? Então isso é fundamental que a gente compreenda. A arte medieval é só representativa. A arte renascentista é uma arte estética, clássica, com desenvolvimento de técnicas para buscar a perfeição da representatividade, principalmente da figura humana. Então, nós temos aí as diferenças entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Vocês podem depois dar um zoom na tela, ver esse quadro com maior clareza, ele ficou um pouquinho pequeno. Mas, resumidamente, a arte medieval ela é religiosa e teocêntrica. O que é teocentrismo? É Deus o centro de todas as coisas, Deus é aquele que realiza, que faz todas as coisas acontecerem, enquanto o pensamento renascentista, por ser o renascimento da cultura greco-romana, ele é humanista, ele é antropocêntrico. Antropocêntrico, o homem é o causador e o centro de todas as coisas. O pensamento renascentista, por ser um retorno ao pensamento clássico grego-romano, ele também terá uma visão cientificista e racionalista. Ao contrário do pensamento medieval, que basicamente ele é e busca a religiosidade. Então, a arte medieval e a arte renascentista. Se nós pudéssemos resumir, seria basicamente o que se encontra aí nesse slide. A arte medieval é essencialmente religiosa, enquanto a arte renascentista já demonstra a introdução de novos temas relacionados ao homem, relacionados ao humanismo, relacionados ao antropocentrismo. A arte renascentista é o retorno ao humanismo. Humanismo encontrado na cultura greco-romana, não esqueçam disso. É uma visão, uma releitura da arte greco-romana classicista, humanista, antropocêntrica, que faz uso da figura humana em primeiro e segundo plano e busca os detalhes dessa representatividade, porque julga que o corpo humano é a coisa mais perfeita que exista. É óbvio, como é uma releitura, o Renascimento é uma releitura da cultura greco-romana, haverá o uso
das representações mitológicas grego-romanas nessas obras. Pessoal, voltando a diferença entre arte medieval e arte renascentista, esse exemplo é perfeito. Vocês veem que o tema é o mesmo, é a Santa Ceia. Na parte superior nós temos a arte medieval, na parte inferior a arte renascentista. A arte medieval, ela é representativa. Ela quer que quando tu veja essa imagem, esse quadro, tu lembre do quê? Da Santa Ceia. E lembrando da Santa Ceia, lembre do que lhe foi ensinado em relação à Santa Ceia. Já a arte renascentista, por ser um retorno ao classicismo grego-romano, ela apresenta preocupação de detalhes e o esmero na representação desses detalhes, não só no ambiente, mas principalmente nas figuras humanas que sempre vão ocupar o primeiro e o segundo plano da obra, né? E vocês vão ver também a utilização de técnicas criadas no renascentismo, uma delas é a perspectiva, a ideia de profundidade, a riqueza de detalhes dentro da perspectiva. Tu pode, através da obra, verificar que mesmo na perspectiva, tu pode ver o que existe nas janelas, tu está contemplando o que existe do lado de fora das janelas. O geometrismo, a utilização da matemática na construção das obras, isso foi criado por Leonardo da Vinci. Vocês podem observar que Jesus Cristo ali no caso é um triângulo equilátero perfeito, e as figuras dos seus apóstolos tomam posições equidistantes desse triângulo equilátero, baseados numa regra de proporção matemática, né? E, sem dúvida nenhuma, a preocupação do artista é da representação do humano em primeiro e segundo plano. Nós também podemos observar nessas obras as técnicas de luz e sombra usadas pelos renascentistas. Então, reforçando, a arte medieval, na maior parte das vezes, se preocupa exclusivamente em retratar uma cena, para que fosse relacionada com um momento, né? Então, de novo, relembrando que na Idade Média, a maior parte da população, ricos e pobres, era analfabeta. Para se conseguir ensinar essas pessoas só desenhando, como se fala hoje, quer que eu desenhe, então só desenhando. E muitas vezes essa arte ela tinha uma função representativa e ilustrativa, sem preocupação com detalhes, sem com a preocupação de desenvolvimento de técnicas, né? Ela queria fazer lembrar a alguma coisa, ou a algum princípio, né? Já a arte renascentista tem o esmero clássico, se preocupa em retratar detalhes, recursos de cor e geometrismo, perspectiva, também o racionalismo na apresentação dessa obra, e busca também uma coisa que não havia anteriormente relacionada às artes, que é o desenvolvimento do espírito crítico. O espírito crítico, a arte de se criticar uma obra de arte, levando em conta sua representatividade, seu detalhismo, as técnicas utilizadas, vai aparecer no renascentismo, vai aparecer na Renascença. Bom, gente, novamente um exemplo, uma comparação entre duas imagens. Uma é uma obra renascentista e outra é uma obra medieval. Vocês veem novamente as características da arte renascentista, a preocupação com a exposição da figura humana, afinal uma arte humanista, antropocêntrica, o homem é o centro de tudo, a preocupação com o detalhismo, a preocupação com a luz e sombra, a preocupação com a profundidade. E a arte medieval, não trazendo essas preocupações, se preocupando apenas com a representatividade, ou seja, a ilustração, a figura, te levar à recordação de algo
ou alguma coisa ensinada ou ouvida. De novo, aí vocês têm a crucificação de Cristo e vocês podem novamente rever tudo que eu acabei de falar. Uma se preocupa com técnica e detalhe, outra se preocupa apenas com a representação. Bom, nós já falamos das características do renascentismo, as principais. Nós já falamos da diferença entre arte medieval e arte renascentista, e agora nós vamos falar dos seus principais pintores, Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo ou Michelangelo, depende da maneira como vocês prefiram falar, Botticelli e Rafael. Os temas principais, em geral, dessas obras vão ser os temas mitológicos, cenas religiosas do ponto de vista renascentista, retratos de figuras importantes da sociedade renascentista e paisagens. Como nós estamos começando por Leonardo da Vinci, nada melhor que o autorretrato de Leonardo da Vinci, aí ele já está próximo de sua morte. Vocês podem observar que Leonardo da Vinci tem uma preocupação em retratar o seu envelhecimento, as rugas, os cabelos brancos, as falhas no couro cabeludo, mas ele também retrata o rosto duro de um homem que passou por várias coisas, por vários momentos duros em sua vida, e uma melancolia, uma tristeza visíveis, quase palpáveis. Gente, uma curiosidade, Leonardo da Vinci ele era famoso entre os mecenas por uma pessoa que não terminava suas obras. Ele procrastinava, ele deixava para depois e acabava não fazendo, e acabava indo embora e fazendo outra coisa. Por isso havia um grande preconceito em relação a Leonardo da Vinci na época, apesar de ele ser o melhor de todos pintores renascentistas. Porque as pessoas tinham medo que de uma hora para outra ele fosse embora e deixasse a obra inacabada. Leonardo ele era perfeccionista. Então ele sempre achava que a melhor obra não era aquela, seria a próxima. Então isso fazia com que ele vivesse momentos de profunda angústia. Era uma pessoa profundamente ansiosa, sempre em busca da melhor técnica, da perfeição, do melhor projeto a ser feito. Isso conduziu o nosso amigo, o Leonardo da Vinci, a um problema bem atual, que é a depressão. Então, no fim da sua vida, muitos daqueles que contratavam Leonardo se impressionavam como ele passava dias a fio sem comer e beber, ou como ele passava dias a fio contemplando a paisagem, pessoas ou o teto do seu quarto. Leonardo morreu por problemas orgânicos, problemas físicos, né? Porque uma vez que ele se alimentava mal, ele se tornou muito suscetível às doenças, e doenças é o que mais havia nesse período. Mas talvez a chave da morte de Da Vinci, dessa tamanha melancolia, seja uma doença muito conhecida nos dias de hoje, que é a depressão. Mas vamos prosseguir, gente. O Leonardo, então, ele nasceu no século XV, né? Na aldeia de Vinci, e Leonardo, como muitas pessoas que nasciam nessa época, ele era um bastardo. O que é isso, bastardo? É um filho ilegítimo, um filho que não pode ser registrado no nome do seu pai. Por quê? Porque geralmente ele é o fruto de uma aventura extraconjugal, né? Ou é fruto de uma relação entre classes. E aí nós vamos recordar um pouquinho que nós já estudamos em história, principalmente sobre a Idade Média. Vocês sabiam que nesse período havia imobilidade social, ou seja, uma pessoa de uma classe mais alta não poderia casar com uma pessoa de uma classe mais baixa e vice-versa, porque o que regia essa sociedade é a imobilidade social, os laços sanguíneos. Nasceu nobre, nasceu pobre, morre pobre. Então, como o pai de Leonardo era uma figura que trabalhava para o governo, tinha descendência nobre, e a mãe de Leonardo era uma camponesa, esse pai nunca pôde oficializar
o nascimento do seu filho Leonardo. Leonardo é um bastardo. Mas Leonardo também, ele tem um pai rico, então ele vai ter uma boa educação, né? Ele vai estudar, ele vai, em determinada parte da vida, já adolescente, estudar no ateliê de Verrocchio, que era um dos pintores mais destacados da época, e Verrocchio era tudo, ele não era só pintor, não. Ele era matemático, ele era arquiteto, ele era escultor. Verrocchio tinha várias funções, mas o que mais lhe chamava atenção realmente era a pintura. E Leonardo da Vinci vai aprender muito com Verrocchio, vai principalmente aprender o gosto pela obtenção do conhecimento. Né? Em 1476 o Leonardo vai abandonar aí o ateliê de Verrocchio e vai começar a sua jornada pelo aprendizado, pela criação de uma técnica própria e também pelo seu desenvolvimento nas mais variadas áreas da ciência. Em 1515, infelizmente, Leonardo morre, né, na França. Bom, gente, se nós formos estudar a obra de Leonardo da Vinci, é impossível não falar de Mona Lisa ou Gioconda. Desculpa, gente, quase tossi aqui. A Gioconda, que é a obra-prima de Leonardo da Vinci, onde ele, sem dúvida nenhuma, usou todas as suas técnicas. Nós podemos ver que essa obra tem a perspectiva, que é o aprofundamento. Nós podemos ver que Leonardo trabalhou nessa técnica o esfumato, que é a técnica que usa tons de claro e escuro para salientar, através da luz, as partes da obra que devem ser salientadas, e o uso de formas, de forma magistral na obra, né? Ele usa geometria nessa obra, né? Como nós vamos ver mais adiante. As técnicas inventadas por Leonardo e depois utilizadas por todos os renascentistas vão desde o esfumato, né, que nós já estudamos, que trabalhava com tons de claro e escuro, até o geometrismo, que é a utilização da matemática nessas obras, e a perspectiva, a profundidade. Mas vocês podem ver que o Leonardo ele nunca fugiu aí do classicismo que rege os renascentistas, a preocupação com o detalhismo, a figura humana em primeiro e segundo plano, a valorização das paisagens. Vocês podem ver que sempre ao fundo das obras, ou geralmente, né, ao fundo das obras renascentistas existe uma preocupação com a paisagem, né, e assim por diante. A expressividade, que é o detalhismo, né? Então, essas características criadas, essas técnicas criadas por Leonardo, são presentes em sua obra renascentista e nas dos demais autores renascentistas. Então, nós temos aqui algumas obras de Leonardo, entre elas A Última Ceia, né? Que foi criada na realidade, essa Última Ceia ela foi pintada na parede, né? E ela é magnífica porque, primeiro, ela trouxe para o período técnicas que essas pessoas não tinham contemplado, como a perspectiva, o esfumato, o geometrismo. Se vocês observarem um Cristo aí no meio da Santa Ceia, ele é um triângulo equilátero perfeito. Existe aí equidistância entre os apóstolos e Cristo, que é um princípio matemático de equidistância das formas. Então, é muito bonito esse mural, um mural criado por Leonardo para a Igreja Católica, representando a Santa Ceia com todas as características da arte renascentista. Aqui nós olhamos mais detidamente a Santa Ceia. É possível que vocês contemplem com perfeição a técnica da profundidade, da perspectiva, a técnica da valorização do detalhismo, né? Onde vocês observam que, mesmo sendo em perspectiva, mesmo com aprofundamento, pelas janelas e pela porta nós podemos ver a natureza que está do lado de fora.
Isso é detalhismo. E também a valorização da natureza, que era tão presente nas obras greco-romanas. Vocês podem observar que a figura humana está em primeiro e segundo plano. Né? Em primeiro plano vocês veem a figura de Cristo, que salta aos olhos, ocupa a posição central, é o que primeiro se vê quando se contempla a obra. Em segundo plano, os apóstolos. Isso é uma característica da arte grega, a figura humana representada em primeiro e segundo plano com o máximo de detalhismos. E depois nós podemos contemplar claramente o geometrismo utilizado nessa obra. Como eu já falei várias vezes, o Cristo aí é um triângulo equilátero perfeito e existe a equidistância, uma equidistância calculada, matemática, dos apóstolos para a figura de Jesus Cristo. Outra importante obra do Leonardo da Vinci é a Virgem das Rochas, que traz todas as características renascentistas e técnicas renascentistas. Eu chamo a atenção de novo para a perspectiva, a profundidade, novamente a preocupação em caracterizar a natureza, a valorização da natureza. Chamo novamente as técnicas de primeiro e segundo plano, chamo novamente a atenção para as técnicas de primeiro e segundo plano da figura humana. Né? Nós podemos ver que em primeiro plano vem a figura da Madonna, né, da Virgem, e depois a figura dos anjos aparece em segundo plano, menos salientada, mas com importante função na obra. O esfumato, as técnicas de luz e sombra são muito utilizadas, principalmente para que o escuro diminui a visualização daquilo que não é tão importante e o claro ressalte a visualização daquilo que o artista quer chamar a atenção. A riqueza de detalhes, a expressão tranquila, harmoniosa da Virgem e dos anjos, essa expressão que só é possível com o detalhismo dos renascentistas, com esse classicismo. A Mona Lisa, né? A Mona Lisa, que segundo Leonardo da Vinci se tornou sua obra-prima porque ela foi pintada, toda ela baseada numa regra que Leonardo da Vinci tinha, que era o número de ouro, que nada mais era que a matemática e o geometrismo. Nós vamos observar aqui, gente, os estudos matemáticos que Leonardo da Vinci utilizou para a construção da obra da Mona Lisa. Esses estudos matemáticos baseados no geometrismo, baseados na técnica do número de ouro, baseados no estudo dos retângulos, né, de proporção de retângulos, da equidistância das figuras geométricas. Então, a gente pode ver claramente isso pelo estudo da face da Mona Lisa. Né? Nós podemos ver que as próprias dimensões do quadro formam igualmente um retângulo áureo, né? Que é esse retângulo perfeito, de dimensões perfeitas, que o Leonardo da Vinci criava com tal número de ouro dele. Mas eu chamo a atenção para uma característica que essa manipulação matemática dentro da arte que Da Vinci usava permitiu. Ele foi o primeiro a utilizar o ilusionismo, né, uma arte ilusionista. Por que ilusionista? Porque ela tem efeitos ópticos. Se vocês observarem os olhos da Mona Lisa, eles estão em degrau. Existe uma diferença de milímetros entre um olho e outro, a posição de um olho e outro. Um está mais acima e outro está um pouquinho mais abaixo. Essa técnica ela provoca uma ilusão de ótica que faz com que, não importando a posição que tu esteja na sala, quando tu olhar para a obra, tu vai ter a ideia que a obra está te fitando, te olhando, te acompanhando com os olhos. Por isso que a Mona Lisa se tornou uma obra-prima de Leonardo da Vinci, uma obra que tem valor imensurável. Ela retrata em si todas as técnicas renascentistas que vão desde a perspectiva, profundidade, a preocupação com detalhismo, a preocupação em retratar a natureza,
a figura humana retratada sempre em primeiro e segundo plano, a utilização, desculpe, dos princípios matemáticos para criar a perfeição na representação dos detalhes na arte da pintura. As técnicas de luz e sombra, tudo isso está aí representado na obra da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Outro exemplo da utilização dos conceitos matemáticos em suas pinturas é o quadro Anunciação, de Leonardo da Vinci, também datando do século XV. Ele decompõe o quadro em um retângulo e 2 quadrados, na realidade, né? Isso é fácil, é perceptível nessa obra, né? Principalmente se nós notarmos a preocupação que ele teve com o enquadramento, né? E também as demais técnicas que pertenciam aos iluministas, né? Salientar a natureza, o aprofundamento, riqueza de detalhes, técnicas de luz e sombra. Outra figura que também se fez valer da proporção, de utilização de técnicas de proporção matemática em obras de pintura, está aí, que é a figura de São Jerônimo, né? A figura de São Jerônimo, que é perfeitamente um retângulo, né? Ela é perfeitamente um retângulo, com essas proporções do número de ouro, né? Então, o famoso retângulo de ouro que tanto Leonardo falava, né? Então, é visível a busca da perfeição pelos pintores renascentistas, e eles relacionavam essa perfeição, essa riqueza de detalhes com a matemática, com o geometrismo, com as técnicas de proporções de figuras geométricas. Outro importante autor renascentista é Michelangelo, né? Esse artista, ele foi como Da Vinci, ele era extremamente dotado de qualidades e de conhecimentos. Ele foi pintor, ele foi escultor, ele foi poeta, ele foi arquiteto, né? E Michelangelo se considerava, e alguns também consideravam, o principal rival de Da Vinci, né? Na escultura, nós vamos encontrar 2 importantes obras de Michelangelo, que é La Pietà e Davi. Na pintura, o Gênesis, a pintura do Gênesis e do Juízo Final ficam no teto da Capela Sistina, e o projeto arquitetônico da Cúpula de São Pedro. Gente, aí vocês têm a Pietà, de Michelangelo, é uma escultura maravilhosa. Michelangelo utilizou a matemática na construção da Pietà. Ele também usa tomar as devidas proporções, porque isso é uma escultura, técnicas de claro e escuro. Vocês podem ver que ele usa uma técnica de escurecer determinadas partes do mármore para que esse escuro venha encontrar, salientar determinadas outras partes que se encontram mais polidas, mais claras e mais visíveis. A riqueza do detalhismo, né? Tudo isso está perfeitamente representado na La Pietà de Michelangelo. Essa obra grandiosa de Michelangelo, que é Davi, é uma escultura gigantesca. Ela possui uma riqueza tamanha de detalhes que o próprio Da Vinci, que o próprio Michelangelo, me desculpe, depois de criá-la, e se vocês puderem vê-la mais detidamente, vocês vão ver que ele se preocupou até de representar com perfeição os cachos do cabelo, a expressividade dos olhos e do rosto, a equidistância do nariz em relação aos olhos e a maçã do rosto, as veias, as perfeições e imperfeições de Davi, que quando ele terminou a obra, ele pega o cinzel, que é aquele bastãozinho que tu bate com o martelo para esculpir, ele bate e manda que a obra ganhe vida, porque ela estava em tamanha perfeição que o nosso amigo Michelangelo achou que ela ganharia vida, sairia andando dali. Aqui nós já temos o Juízo Final, o teto da Capela Sistina.
é uma obra grandiosa de Michelangelo. Eu chamo a atenção que, apesar de ser o juízo final, vocês veem que, devido ao classicismo, Michelangelo retrata esse momento, o juízo final, quase como uma paragem mitológica, né? Vocês veem que está mais para mitologia essa representação do que para uma representação religiosa católica romana. E aí uma obra arquitetônica que confundiu e intrigou matemáticos e arquitetos por muito tempo, que é a cúpula da Capela Sistina, esse arco maravilhoso que aparentemente flutua porque não existe, pelo menos não é visível, as vigas de sustentação desse arco. Esse é um corte vertical na Capela Sistina para que vocês possam contemplar essa abóbada, né, maravilhosa, um primor da arquitetura. Vocês podem ver que ela tem uma curva tão perfeita e sinuosa que parece que a coluna se dobra e se funde ao teto. É uma coisa impressionante. Bom, gente, outro famoso pintor da época é Botticelli. Botticelli, também no século XV, também na região de Florença. Ele teve uma breve passagem pela arte da ourivesaria, que é a arte de trabalhar com ouro, joias finas, tecidos finos com relevos em ouro, a luminária, ou luminária, que é aquela técnica de fazer capas de livros com detalhes artísticos, com detalhes relevantes, às vezes se usar fios de ouro, e por aí vai. Né? Ele, depois de ter abandonado essa ourivesaria, ele vai se tornar uma espécie de discípulo de Lippi, né? Que era um artista renomado italiano, né? Em 1465 ele abandona ele vai embora lá da oficina de Lippi, né? E começa a sua empreitada como pintor, né? Como artista. Né? Ele executa suas primeiras obras, Adoração aos Magos, Virgem Maria, Adoração aos Magos e a Virgem e o Menino, com um anjo, que são as duas principais obras de Botticelli no seu início. Né? Em 1470, Botticelli vai se fixar de vez em Florença, e depois, em 1475, vai marcar o início da longa relação de Botticelli com a família dos Médicis. Os Médicis é uma importante família italiana medieval, que Botticelli era o seu principal retratista, vamos chamar assim. Né? Acreditou-se durante muito tempo que o quadro mitológico Primavera teria sido realizado para Lourenço, um dos membros da família Botticelli. Né? Mas é muito provável que esse quadro tenha sido pintado por Lourenço de Pescia, primo em segundo grau do governador de Florença. Então, vocês podem ver por aí, por essa parte, olha, nada disso é comprovado, né, a partir o quadro Primavera, para todos os efeitos, é de Botticelli. Tá? Mas tinha esse boato, né, sobre a criação da obra Primavera. Bom, as principais obras aí do Botticelli, ele usava todas as técnicas dos renascentistas, muitas delas criadas por Leonardo, mas ele se especializou, ele criou uma técnica própria da têmpera sobre madeira, né, que é a pintura sobre madeira pura, sem aquela coberturazinha que se coloca nas telas. O pintor pinta na cobertura, que na época muitas vezes era tecido branco, hoje já são resinas, né? Mas o nosso amigo Botticelli, ele criou uma técnica de pintura direto na madeira, que é essa técnica de têmpera sobre madeira, que é muito interessante. É indubitável, vocês podem ver as mesmas técnicas usadas na obra de Botticelli: perspectiva, luz e sombra, né? O sfumato. A riqueza de detalhes, o detalhismo, a natureza também valorizada, o ser humano em primeiro e segundo plano. Então, sempre as características, as técnicas são respeitadas.
Vamos continuar, gente. Finalmente, Rafael Izâncio, né? Rafael Izâncio, esse jovem pintor. O Rafael Izâncio, ele era um admirador da busca pela perfeição na pintura com a utilização da matemática, né? Então nós vamos ver aí em suas obras a perspectiva, a valorização da natureza, mesmo com perspectiva no fundo, eles valorizam a natureza, a característica do ser humano em primeiro e segundo plano, técnicas de luz e sombra, o detalhismo, né? Então nós podemos observar todas essas técnicas aí na obra do Rafael, como eram encontradas nas obras dos demais autores, pintores renascentistas. Também outra característica dos renascentistas, porque é uma releitura ao classicismo greco-romano, as três graças que deveriam caracterizar a beleza da mulher da Idade Média, fez com que ele as retratasse mais como se fossem ninfas gregas, né? Então, essas três graças é uma releitura da arte grega e suas representações mitológicas. Nós temos ali a Madonna de Soli, uma obra magnífica também, onde se vê claramente as características de tom claro e escuro, o detalhismo, a preocupação com a expressividade, em retratar a expressividade na obra. Então, claramente, nós vemos a expressividade da Madonna lendo, o seu rosto está mais alongado, seus olhos estão fitando para baixo, sua boca está apertada, né? E também o detalhismo na figura que aparece em segundo plano, a figura do bebê. Bom, gente, nós falamos aí, e eu espero que vocês entendam, isso não é um demérito em relação a Rafael, pelo amor de Deus, de maneira alguma. Mas nós já comentamos que esses artistas eram geralmente bancados por famílias burguesas da época. E aí nós temos o retábulo de Baglioli, também já é uma obra do século XVI, né? Bom, haviam duas famílias importantes na época, haviam várias famílias importantes, mas duas famílias importantes da época, uma delas era os Blacchioli e outra família rival, eles tiveram um desentendimento, né? E um dos membros da família Blacchioli foi morto em plena rua. Os Blacchioli, para retratar a morte de um inocente, a morte de uma pessoa boa, quase um santo, e a tristeza daqueles que contemplaram essa morte, que tiveram que levar o corpo do falecido para sua família, né? Eles utilizaram aí a parte da morte de Jesus e Jesus sendo levado, é a famosa lamentação, quando Jesus é retirado da cruz, né? E levado. Então eles fazem um paralelo entre o assassinato desse membro da família Baglioli, né, pelos Gotti, e fazem esse paralelo para demonstrar que era um inocente, um santo que foi morto, e por esse motivo consternou a família e também todos os habitantes da cidade. Eles fazem uso desse momento da lamentação de Cristo, onde todos carregam seu corpo morto, futuramente vai ressuscitar, mas no momento estava morto, e a tristeza de todos, a surpresa de todos, e principalmente a revolta de todos e a tristeza com essa morte. Bom, nós estamos aí com a obra de Rafael também, que é a Discussão do Santíssimo Sacramento. É uma obra que foi pintada mais com objetivos de decoração, né, lá no Vaticano, mas ela traz todas as características renascentistas, perspectiva, o luxo, muito dourado, né, muito,
a figura humana em primeiro e segundo plano, as características mitológicas que eles usam na figura. Se a gente olhar bem, não parece algo ligado à religiosidade cristã católica, mas parece uma obra trazendo um momento de vida dos seres mitológicos da Grécia Antiga, né? E nós vamos observar aí que, apesar de ser uma obra com fins decorativos, ficou lá no Vaticano, ela traz o preciosismo, o detalhismo e todas as características e técnicas renascentistas. Essa é a famosa escola de filósofos ou poetas, né? Que é trazida, no momento da mitologia grega, que é trazida para a representatividade de um momento da religiosidade cristã. Bom, gente, os nossos amigos renascentistas, eles trabalhavam boa parte para a igreja, mas boa parte para os seus mecenas. Então, outra arte que se encontra em grande escala dentro do renascentismo são os retratos. E aí vocês têm dois retratos magníficos, um do conde e outro da dama do véu, onde nós podemos observar todas as características renascentistas. Agora eu vou chamar a atenção para essa obra, A Transfiguração de Rafael. Essa obra ela é importante porque ela é quase um marco que divide o renascentismo do barroco. O Rafael, nessa obra, ele já reduz as técnicas de perspectiva e ele procura quase chapar a figura no quadro. É como se a figura tivesse colada, as imagens estivessem coladas no quadro, prontas para saltar para fora da obra, né? Quem contempla essa obra, ele tem a impressão que a obra vai saltar para fora do quadro, porque se diminui a profundidade e se aumenta a proximidade. Então, nessa obra, o nosso amigo, o grande pintor Rafael renascentista, mantém várias técnicas renascentistas, como técnica de luz e sombra, técnica do detalhismo, técnica do preciosismo, do classicismo mitológico grego, figura humana em primeiro e segundo plano, mas ele reduz a perspectiva e aumenta essa técnica de proximidade, da figura quase chapada, quase colada na tela, como se quisesse saltar da obra para a vida real. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A nossa aula tem como grande objetivo que vocês aprendam as principais características do renascentismo, aprendam sobre as principais técnicas utilizadas pelos pintores renascentistas, aprendam as diferenças entre a arte renascentista e a arte medieval. E, acima de tudo, que vocês compreendam as diferenciações entre esses dois períodos da história da arte, seus principais pintores, suas principais obras e as utilizações das técnicas, entre elas o geometrismo, as técnicas matemáticas, o número de ouro ou o retângulo de ouro. Agradeço a atenção de todos. Relembro que vocês podem ver essa aula e revê-la quantas vezes vocês quiserem, que vocês podem pausar, fazer anotações, mas nesse momento eu peço que vocês voltem à plataforma e realizem os exercícios de fixação. Agradeço a atenção de todos, desejo um bom dia e que vocês fiquem com Deus.